Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 3 de agosto, quarta-feira, vamos falar sobre câncer de intestino grosso, uma doença maligna que atinge pessoas de ambos os sexos. Vocês já ouviram falar, já viram artistas que tiveram, que apareceram na mídia. Então hoje vamos tirar todas as dúvidas. É importante. Por isso, não saia daí, que muita novidade nós estaremos falando sobre o câncer de intestino grosso. Os abraços de hoje vão para o aniversariante do dia, meu amigo Fernando Soares. Ele que é colunista social, uma pessoa que tem um carinho muito grande para com a Câmara Municipal e também nós, vereadores, o povo campograndense, Fernando, é que gosta de ti. Parabéns, muitos anos de vida. Você é um irmão verdadeiro, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Que Deus possa iluminar a tua trajetória, a tua vida, porque você faz a diferença e sabe fazer essa diferença. Parabéns. Também para o aniversariante Ademir Moreira Primo. É uma pessoa que a gente tem já uma convivência longa. Ele é o meu assessor na área da saúde, uma pessoa que todo mundo gosta, disposto, o dia inteiro correndo para lá e para cá, em posto de saúde, hospitais. Uma pessoa maravilhosa. Ademir, sucesso, parabéns, junto à sua esposa, teus filhos, conte sempre comigo. E também para a dona Custódia Honorina de Moura, moradora lá do bairro Vila Margarida. Ela é funcionária lá na área da saúde e ela sempre está nos assistindo. Um beijo no seu coração. Câncer de intestino grosso é uma doença maligna que acomete homens e mulheres acima dos 50 anos de idade, preferencialmente. Os tumores, na grande maioria, crescem de forma silenciosa. E nesta semana de prevenção ao câncer do intestino grosso, enfatizamos a importância de se fazer um diagnóstico precoce, pois, se descoberto tardiamente, este câncer pode ser fatal. Exatamente. Pode matar uma pessoa se demorarmos para fecharmos um diagnóstico e iniciarmos o tratamento adequado. Por isso, vamos conversar com um especialista neste assunto, ele que é gastroenterologista, já amigo de todos vocês, meu amigo particular, meu professor de universidade, Dr. Roberto Alberto Nachif. Bom dia, Dr. Roberto. Bom dia, Paulo. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa para tratarmos de um assunto que durante muitos anos pouco se falava. Mais recentemente, o neguinho da Beija-Flor apareceu com um problema deste, saiu na mídia. Posteriormente, outro artista também falando que tinha tido esse problema. Então, eu pergunto ao senhor, o que vem a ser realmente o câncer de intestino grosso? O câncer de intestino grosso é uma formação tumoral maligna de células que desenvolvem de uma maneira anárquica, de crescimento muito rápido e que acaba evoluindo de uma forma que ocupa a luz do intestino. A luz do intestino seria a circunferência. É interessante notar, e isso é muito importante, que é consenso dos patologistas, dos gastro e dos próctos, que o câncer cresce 1/4 a cada 6 meses. Então, para que ele ocupe toda a luz do intestino, a média de duração de crescimento são de 2 anos. E esses 2 anos, as pessoas têm que procurar fazer o diagnóstico diferencial logo no início, que, como você disse, é o tumor, quando descoberto precocemente, é curável. Quais seriam as causas do câncer de intestino grosso? Em primeiro lugar, existe uma tendência de origem familiar. Não quer dizer que uma pessoa teve câncer na família, que vai ter câncer de cólon. Mas, de preferência, ele tem que ter mais cuidado. As lesões benignas, tipo pólipo intestinal, ou também chamado de pólipos intestinais, que são verdadeiras verrugas, ou pediculadas, penduradinhas, ou então pregadas na parede. Essas são lesões primárias que podem desenvolver câncer e desenvolvem mesmo.
Existe hoje uma tendência para afirmar que as pessoas que comem carne assada em carvão, o nosso famoso churrasco, podem também desenvolver câncer de colo, sobretudo do câncer terminal do intestino grosso, da parte final do intestino grosso. Quer dizer, então, a gente tem essa tendência para aqueles que utilizam muito, mas não quer dizer que todo mundo que come não vai apavorar em casa aí e não querer mais comer o churrasquinho no final de semana. Não. Mas você tem que ter um controle. Se aparecer algum dos sintomas que nós vamos perguntar agora, aí você vai procurar o seu médico e ele vai indicar a pessoa dentro da área médica especialista nesse assunto. Quais seriam esses sintomas, Dr. Roberto? Vamos dividir de uma maneira assim didática os sintomas gerais, que seria fraqueza, uma perda de peso e uma anemia. A perda de peso pelo consumo que o próprio tumor provoca em consumir as proteínas do corpo. Tanto que a pessoa, quando está com um câncer muito adiantado, fica caquética, quer dizer, pele e osso. A anemia é em função da pequena hemorragia constante que o tumor provoca. Porque o que acontece com o tumor é que ele cresce muito rápido e não tem tempo dos vasos acompanharem para nutrir o tumor. Então ele ulcera. Quando ele ulcera, ele liberta secreções tóxicas que agravam a anemia. E a sensação de fraqueza em função disso. Esses seriam os sintomas gerais de pôr as pessoas em atenção. Sintomas locais, o mais importante. Uma pessoa que normalmente tem um intestino normal e começa a ter diarreia ou ficar com o intestino preso, atenção. Ou se ele tem diarreia e fica com o intestino preso ou normal, atenção. Quer dizer, a mudança do hábito intestinal é o primeiro sinal mais importante do tumor do cólon. Nesse sentido, nós dividimos o cólon em direito e esquerdo. Embriologicamente, eles não são da mesma origem, como o reto também não é. Tanto que tem crianças que nascem com perfuração do reto, não é? Então, do lado direito, o cólon é mais largo. De um modo geral, é o câncer de sécon, logo junto do apêndice. Esse sintoma dele, como ele cresce muito amplamente, o tumor provoca, de um modo geral, diarreia, porque o líquido que entra no intestino direito, ele é líquido. Então ele provoca um aumento de peristalse e a pessoa apresenta diarreia, muitas vezes com um pouco de sangue. À medida que o tumor vai subindo pelo ascendente transverso e vai descendo para o colo esquerdo é mais fino e as fezes são mais sólidas. O que acontece? A pessoa começa a ficar com o intestino preso na medida que vai ficando cada vez mais próximo do reto. No reto, acontece o seguinte: como o reto secreta muito muco para facilitar a saída das fezes, o indivíduo começa a sentir que não evacuou tudo, tem uma evacuação insatisfatória e perde muco com sangue. E muitas vezes confundem com hemorroidas. Atenção, é muito importante que o tumor do sécon, muitas vezes o próprio paciente palpa um tumor grande que sem sentir nada, e muitas vezes ele dá sintomas reflexos de dor no estômago ou até suspeitas de apendicite. Mas presta atenção que a apendicite é doença de gente jovem. Como vocês veem, os sintomas são específicos. Basta agora, se tem algum desses, procurar o especialista. Como que é feito o diagnóstico do câncer de intestino grosso? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho, até porque o tema é muito importante. Estamos falando do câncer do intestino grosso. Essa é a semana de prevenção do câncer do intestino grosso. Por isso estamos aqui com um especialista nesse assunto, ele que é gastroenterologista, uma autoridade dentro da área médica, uma pessoa muito querida, já amigo de todos vocês, Dr. Roberto Alberto Nachif. Dr. Roberto, eu lhe perguntei no bloco anterior como que é feito o diagnóstico, já que essa sintomatologia da direita, da esquerda, e aí a pessoa vai procurar o médico. Como que é feito esse diagnóstico? Em primeiro lugar, a queixa principal é de perda de sangue ao evacuar. Muitas vezes o problema é confundido com hemorroidas, porque são sintomas parecidos. Mas o indivíduo que hoje, a gente começa a acreditar que os sintomas começam a aparecer mais em torno dos 40 anos.
Antigamente a gente afirmava mais os 50, quando é mais frequente. Então, sangramento inexplicável, junto com anemia também inexplicável, fraqueza e perda de peso, são os primeiros sintomas, e a mudança do hábito intestinal. Esses são os primeiros sintomas que devem ser averiguados. E aí o diagnóstico, além da clínica, tem algum exame específico? O exame físico mostra a pessoa com aspecto já um pouco depauperado, às vezes palpa-se o tumor, e principalmente hoje a colonoscopia, que é um exame endoscópico que é feito através do reto e faz uma visualização de todo o cólon, e aí se presencia o tumor, faz-se a biópsia, e o exame patológico confirma o diagnóstico. Tem cura o câncer de intestino grosso? Tem. Quando você faz o diagnóstico precocemente, ele é curável. E o câncer de reto, por exemplo, que é um câncer facílimo de ser diagnosticado, que basta você fazer um toque no reto, você muitas vezes alcança o tumor em torno de 15 centímetros mais ou menos, se o paciente faz um pouquinho de esforço para ser, no exame. Então, é um tumor facilmente diagnosticado e facilmente confundido com patologias simples do reto. Então, se pegar no início, fechou um diagnóstico, tem cura. Tem cura. E como que é feito esse tratamento? O tumor de cólon direito, que é o seco, geralmente, que é um tumor que cresce muito grande, é feito metade do cólon direito é retirado e feito uma anastomose, uma comunicação do intestino fino com essa parte nova do intestino grosso, que seria no transverso. Do cólon esquerdo você vai retirando, sobretudo quando é no sigmoide, você retira e faz uma anastomose. Ou você explora o cólon para a pele, uma colostomia, a pessoa passa a evacuar aqui e fecha-se a parte inferior, até que tudo se restabeleça, e depois, num segundo tempo, você reanastomosa o cólon e a pessoa passa a evacuar normal. No tumor de reto, infelizmente, esse é um tumor triste, porque você tem que amputar o reto muitas vezes, porque não tem lugar nem altura para você fazer a sutura. Então a pessoa fica com a parte baixa fechada e com uma colostomia definitiva, evacuando dentro de uma bolsinha. Mas o importante é que a pessoa fica viva, né? É isso que é importante. Às vezes você em casa, que passou por um problema, tem que tomar uma decisão com alguém da sua família. A vida não tem preço. Vale muito mais do que você ficar imaginando, como é que vai ser com a bolsinha. Tem inúmeras pessoas aí com essa bolsinha e vivendo, graças a Deus, de uma forma tranquila. A retirada do pólipo, quando a pessoa faz o diagnóstico de pólipo, já garante o desaparecimento de câncer de intestino? Existe uma possibilidade muito grande de desaparecer, Paulo. E hoje você faz, quando retira o pólipo, você marca o local do intestino com uma tinta tipo nanquim, para você periodicamente, cada 6 meses ou 1 ano, reexaminar o paciente e ver se houve uma recidiva. Porque o importante do pólipo não é só a parte da redondinha, né? Vamos dizer, da couve-florzinha, né? É da base dela. E isso retira-se com endoscopia, eles retiram, eles injetam uma águazinha embaixo, ele sobe, ele escorre, a pessoa fica curada. Explica um pouquinho para todos nós o que vem a ser esses pólipos. Pólipos são inflamações das glândulas do intestino. O intestino tem glândula, ele secreta buco, ele excreta a própria água do intestino. Do lado direito, por exemplo, a troca de água que existe no intestino e sais minerais. Eles são, vamos dizer assim, verrugas que aparecem nas glândulas intestinais. São comuns? Bastante. Criança, sobretudo, você pediatra sabe. E a criança tem muito aquele pólipo adenomatoso, que é uma glândulazinha, que muitas vezes a criança evacua, sai, né? E a mãe pensa que já é uma hemorroida. E coloca lá para dentro. Isso precisa ser operado. Agora, esses de criança geralmente não tem tanto problema, não. O câncer do intestino é hereditário? Existe uma tendência familiar. Não quer dizer que seja hereditário. Mas as pessoas que têm... Aliás, em todos os tipos de câncer, né? Quando existe um câncer na família, é bom que os dependentes, outros da família, sejam examinados, porque existe uma possibilidade, mais ou menos grande, mais ou menos menor, mas sempre existe possibilidade. Essa semana de prevenção aqui no município de Campo Grande, doutor Roberto, é uma lei municipal minha, em 2006, e nós já trouxemos, inclusive, aquele intestino grande para visitação. Eu estive lá, muito bom, muito bonito, bem elaborado, passava os filminhos falando de cada segmento ali.
O senhor acredita mesmo que a prevenção é o melhor caminho para evitarmos complicações? Sempre, sempre. Como eu digo, o médico trabalha contra si, contra o seu próprio trabalho, porque o trabalho dele é resolver os problemas que os pacientes apresentam. A prevenção é importante em todos os aspectos da medicina, né? E eu acho que esse seu programa, quando você procura dar essas informações para as pessoas da cidade ou das pessoas que nos veem, é meritório porque você está alertando as pessoas para conseguir manter a sua própria saúde. Eu, nesse sentido, queria até parabenizá-lo. Olha aí, recebendo os parabéns de uma autoridade na área médica, a gente ganha o dia, né? Mas essa é a semana de prevenção, uma lei municipal de minha autoria, aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande. Você do interior, peça também para o seu vereador, para a Câmara Municipal da cidade onde você mora, ter esta lei, que é uma lei que prioriza a informação, que leva, através de panfletos, através de palestras, através de um programa de televisão, informações para prevenirmos o câncer do intestino grosso. Doutor Roberto, quero agradecer a sua presença mais uma vez, desejar sucesso aí na caminhada e volte sempre que o nosso telespectador já é seu fã. Muito obrigado. Eu estou aqui à sua disposição sempre. E você que ainda tem críticas, sugestões, sobre outros assuntos também, denúncias, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para a Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Vamos para a reflexão do dia. Consulte não a seus medos, mas as suas esperanças e sonhos. Pense não sobre suas frustrações, mas sobre seu potencial não utilizado. Preocupe-se não com o que você tentou e falhou, mas com aquilo que ainda é possível a você realizar. Papa João 23. É com essas palavras bonitas desse homem que foi um representante de Deus aqui na Terra que eu termino o programa do dia de hoje. Vamos acreditar, vamos ousar, vamos buscar a felicidade com tudo aquilo que Deus nos deu, de virtudes e defeitos. Lembrando que temos sempre mais virtudes, é que muitas vezes olhamos só para os nossos defeitos. Um bom almoço a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Hoje, quarta-feira, estarei lá na Perpétua daqui a pouquinho.